Cumprimento a igreja com a paz do Senhor. Amém. Tudo bem com vocês? Amém. Graças a Deus, mais uma noite na presença do Senhor, nessa casa maravilhosa. Eu louvo a Deus pela vida de cada um que aqui se faz presente. E eu acredito que cada culto é um culto preparado de Deus para a nossa vida. Cada culto é diferente. E eu espero que Deus possa falar conosco nesta noite. Amém? Eu gostaria de agradecer o pastor Reinaldo, que é meu amigo pessoal há anos. Nós estudamos juntos, né? Na faculdade. A pastora também, Josélia. Muito obrigado. Eu estou no começo do meu ministério, né? E eu agradeço a confiança, viu? Esses dias eu li um post na internet que um garotinho estava tocando piano e o professor que estava ao lado dele começou a reclamar, dizendo: sai daí que você não sabe tocar piano. E ele respondeu com muita sabedoria: mas se eu sair, como é que eu vou aprender? Então eu agradeço a oportunidade, muito obrigado. Só um minutinho para eu tirar o paletó que já deu calor. Eu gostaria de compartilhar com vocês a palavra, o texto sagrado que está em Gênesis 45, a partir do verso 1. Falar sobre esse tema, perdão, que é um tema difícil, né? De olhar para o perdão e não é fácil de se praticar. Então vamos tentar aprender com José, o mestre de perdoar, porque a vida de José, a gente sabe que foi feita de muitos percalços, mas muitas das vezes a parte do perdão fica esquecida, não é? A gente sabe que ele foi jogado na cisterna, que ele foi vendido como escravo, mas a parte do perdão acaba passando despercebida. E é uma parte extremamente importante. Então, eu vou compartilhar com vocês o texto que está em Gênesis 45, a partir do verso 1. A minha tradução tem como título: José se dá a conhecer a seus irmãos. Verso 1. Então José, não conseguindo se conter diante de todos os que estavam com ele, gritou: saiam todos da minha presença. E ninguém ficou com ele, quando José se deu a conhecer a seus irmãos. E levantou a voz em choro, de maneira que os egípcios o ouviam, e também a casa de Faraó. E disse a seus irmãos: eu sou José, meu pai ainda vive? E seus irmãos não lhe puderam responder, de tão assustados que ficaram diante dele. E José disse a seus irmãos: agora cheguem perto de mim. E eles chegaram. Então José disse: eu sou José, e o irmão de vocês, que vocês venderam para o Egito. Verso 5. Agora, pois, não fiquem tristes nem irritados contra vocês mesmos por terem me vendido para cá, porque foi para a preservação da vida que Deus me enviou adiante de vocês. Porque já houve 2 anos de fome na terra, e ainda restam 5 anos em que não haverá nem colheita. Deus me enviou adiante de vocês para que fosse conservado para vocês um remanescente na terra, e para que a vida de vocês fosse salva por meio de um grande livramento. Verso 8. Assim, não foram vocês que me enviaram para cá, e sim Deus que me fez de mim como que um pai de Faraó, e o Senhor de toda a sua casa, e como governador em toda a terra do Egito. Voltem depressa para junto de meu pai e digam a ele: assim manda dizer o seu filho José: Deus me pôs por Senhor em toda a terra do Egito.
venha para junto de mim, não demore. O Senhor habitará na terra de Goza e estará perto de mim. O Senhor, os seus filhos, os filhos de seus filhos, os seus rebanhos, o seu gado e tudo o que lhe pertence. Verso 11. Ali eu sustentarei, porque ainda haverá 5 anos de fome. Do contrário, acabará empobrecendo o Senhor a sua casa e tudo o que lhe pertence. José continuou: eis que vocês mesmos estão vendo, e meu irmão Benjamim vê também, que sou eu mesmo quem está falando com vocês. Anunciem a meu pai toda a minha glória no Egito e tudo que vocês puderam ver. Vão depressa e tragam o meu pai para cá. Verso 14. Lançando-se ao pescoço de seu irmão Benjamim, chorou. E abraçando com ele, Benjamim também chorou. José beijou seus irmãos e chorou, abraçado com eles. Depois os seus irmãos falaram com ele. Amém? É um texto um pouco longo, mas eu desejo pregar sobre ele todo, em nome de Jesus. Curve sua cabeça para nós orarmos antes de iniciar a ministração. Querido Deus e amado Pai, nós te agradecemos por ter nos conduzido até a sua casa, Senhor, para que nós possamos prestar um culto em espírito e em verdade para o Senhor. E aqueles que não puderam comparecer por algum motivo da chuva, ou ficaram presos no trânsito, que o Senhor possa enviar o teu Espírito até eles e possam suprir todas as suas necessidades, Senhor. Eis que o momento da tua palavra será ministrada, Senhor. Fala conosco, porque a tua palavra diz: nem só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que vem da boca do Senhor. Então a tua palavra é o nosso alimento essa noite. Em nome de Jesus é o que te pedimos. Amém. Irmãos, José, como o pastor Reinaldo bem disse, é um modelo a ser seguido por todos. Mas é interessante porque José passou por um processo. Ele não se fez perdoador da noite para o dia, porque perdoar afinal não é uma tarefa fácil. Então veja bem, José ele vem de uma família numerosa de Jacó. Ele é o 11º filho homem, de 12 ao total. Jacó teve outros filhos. E a Bíblia diz que Jacó gostava muito de José, porque ele se tornou pai depois de velho. Então para ele isso era, de certo modo, agradável. E a Bíblia diz que José estava com seu pai e os seus irmãos apacentando as ovelhas. E Jacó pede para José ir de encontro, vai procurar os seus irmãos. E José sai, pega a sua túnica e sai para ir até o encontro dos seus irmãos, e sai caminhando. E ele encontra os seus irmãos. E quando os irmãos de José, que a Bíblia vai dizer que tinham inveja de José, tinham raiva de José, conspiravam contra a vida de José. Olha só quanto sentimento forte que foi produzido de irmão para com irmão. E quando eles avistaram José, porque José, a Bíblia vai dizer que contou 2 sonhos, para o pai e para os irmãos, e eles se incomodaram com isso. Como assim esse sonho? E eles olharam para José e falaram: eis que lá vem um sonhador. Deixa eu, antes de dar continuidade na pregação, deixa eu liberar uma palavra profética para a tua vida. Assim como José era um sonhador, que os seus sonhos, que você continue trabalhando com os seus sonhos, trabalhe, lute por eles, que Deus vai realizar o seu sonho, assim como o sonho de José foi realizado. Seja um sonhador,
não dê ouvido para aquelas pessoas que falam: você não vai conseguir, você não consegue. Seja um sonhador, continue. Amém? E voltando para o texto que eu li, Gênesis 45, verso 1. No verso 1, pastor Reinaldo, eu comecei a ler atentamente, né? E está dizendo aqui: então José, não conseguiram se conter diante de todos os que estavam com ele, gritou: saiam todos da minha presença. Eu fiquei pensando, José era uma pessoa muito educada, muito calmo, né? Muito tranquilo. Como assim mandar as pessoas embora? Saiam da minha presença, é o que o texto diz. E eu fiquei refletindo, contemplando, e o Espírito Santo de Deus me deu a seguinte revelação: Fábio, quando você pretender perdoar alguém, você deve fazê-lo no secreto. Você não precisa levar isso publicamente. Como assim? Não entendi. Veja que José pede para que todos saiam, para que ele tenha uma conversa franca com os seus irmãos. Porque quando você pretende perdoar alguém, é só ele que tem que saber da mensagem. Quando você já parou para pensar que quando você comenta com alguma pessoa que você quer relatar um relacionamento, que você quer estreitar um relacionamento com alguém, a pessoa pode interferir nisso, no sentido de que, se eu fosse você eu não faria isso, porque infelizmente não é todo mundo que quer o teu bem. Então José pede para que todos saiam da presença dele, para que ele tenha uma conversa franca com os seus irmãos, uma conversa verdadeira. Então, quando se pretender perdoar alguém, esteja você junto com ele, tenha uma conversa franca, uma conversa verdadeira. Ninguém precisa participar. Você pode se orientar com o teu pastor, mas quando você tiver uma conversa tete a tete, é você e ele. Não tem interferência das pessoas. E continuando na palavra, eu fui contemplando, e o verso 5 me chamou a atenção também, que diz assim: agora pois não fiquem tristes nem irritados contra vocês mesmos por terem me vendido para cá, porque foi para a preservação da vida que Deus me enviou adiante de vocês. Olha só, estamos falando do perdão. O perdão é tão poderoso, mas tão poderoso, que nesta situação os efeitos que o perdão gerou foi de preservação da vida e de livramento. Não é isso? Então José, ele aprendeu que isso, que quando ele fosse perdoar os seus irmãos, isso geraria um livramento na vida deles. Porque José, veja bem, ele era governador do Egito, e ele tinha realizado, ele tinha interpretado o sonho do faraó. Ele sabia que haveria mais 7 anos de escassez, sendo que já 2 anos já tinham passado de escassez. Era justamente por este motivo que os irmãos de José estavam no Egito à procura de suprimento, de comida. E José sabia, tendo todo aquele poder nas mãos, se ele tivesse uma decisão contrária e falasse: eu não vou perdoar, porque veja bem, José tinha todos os motivos do mundo para não perdoar os seus irmãos. Ele foi jogado numa cisterna, depois foi vendido como escravo, passou por muitas dificuldades no Egito, mas Deus fez ele prosperar. Então ele olhou para os seus irmãos e disse: eu vou perdoar, porque esse é o melhor caminho. Então, no verso 5, o que ele quer dizer? Que o perdão tem essa capacidade
de preservar a vida e também dar um livramento. E nas nossas vidas é igual. Se a gente perceber, como eu disse, nos nossos relacionamentos, onde a gente tem que perdoar, já parou para pensar que uma pessoa que de repente esteja esperando um perdão de sua parte e você é resistente, você pode interromper um relacionamento, você pode matar um relacionamento, pode matar até fisicamente. A pessoa está esperando uma resposta positiva da sua parte e você é resistente e fala: eu não vou perdoar, eu não vou perdoar. E a pessoa vai e comete uma atrocidade, um suicídio, por exemplo. E não é isso que a Bíblia nos ensina. Nós somos cristãos, não são vocês, não é a gente que está aqui buscando, querendo aprender com Jesus. Jesus é acolhedor, Ele estende o braço para a gente. Quando a gente peca, quando a gente vacila, quem que é que está de braços abertos esperando a gente? Jesus, sim ou não? Sim. Então a gente precisa aprender com José a arte de perdoar. E José, ele foi um personagem emblemático da Bíblia, porque eu também fiquei pensando, falei, como pode uma pessoa passar por tudo isso e ainda ter a capacidade de perdoar os seus irmãos? Mas José tinha uma característica que às vezes passa despercebido. Ele tinha Deus, e isso fazia toda a diferença na vida dele. Porque se você olhar pelos seus olhos carnais, você não vai conseguir perdoar ninguém. A gente sabe que é difícil. A pessoa que te magoa, a pessoa que te entristece, que te xinga, que faz bullying com você. Como é que se olha com olhos de perdão? Se você não tem Deus no coração e não consegue trabalhar isso, fica um pouco difícil. Mas em nome de Jesus, Deus é poderoso, Deus é capaz de mudar toda e qualquer situação. Aleluia. Se você se propor a melhorar, é bem verdade que isso vai acontecer. Aleluia. Não é verdade? Deus quer trabalhar no coração da gente. E pensando no perdão, que é o tema da mensagem, a gente vai para o verso 8 do capítulo 45, está escrito assim: assim não foram vocês que me enviaram para cá, e sim Deus. Olha a maturidade de José, olha só, não foi vocês que me enviaram para cá, e sim Deus, que fez de mim como um pai de Faraó, senhor de toda a sua casa, e como governador em toda a terra do Egito. Então veja bem, outro ponto importante que vai nos ajudar a perdoar os nossos irmãos é você conhecer o seu propósito, aquilo que Deus quer que você faça. Porque José, assim como já adiantou o pastor Reinaldo, ele entendeu qual era o propósito dele na vida dele. Ai, pregador, mas eu não sei qual que é o meu propósito. Sabe sim. Sabe por que você sabe? Eu sabia o meu antes de ser evangélico. Eu era católico, depois me converti, né? Virei evangélico, mas quando eu era católico, eu já imaginava onde Deus queria me usar. Eu só estava resistente, mas eu sabia. Então, conhecer o seu propósito te faz mais apto a perdoar o seu irmão, sobretudo quando você começa a viver o seu propósito. Eu vou mais além, não só conhecer, mas viver o seu propósito, porque quando você vive o seu propósito, automaticamente você está fazendo a vontade de Deus. Aleluia. E quando você faz a vontade de Deus, você atrai para a tua vida graça, compaixão. Aleluia. E são esses sentimentos que você vai precisar dentro de si para poder perdoar o seu irmão. Porque, como eu falei, se você militar pela carne, você não consegue. O que Paulo vai dizer? Eu sirvo Deus em espírito, não na carne.
Quem conversa com a nossa carne é o diabo, não Deus. Deus, Espírito. Então, quando você conhece seu propósito, você está mais apto a perdoar as pessoas. Mas você pode me questionar: ai, pregador, mas você não faz ideia do que eu estou passando na minha casa. Você não faz ideia da luta que eu tenho passado no meu trabalho, no meu emprego, com a minha família. Eu de fato não sei, mas o meu Deus, que esquadrinha e conhece o coração de cada um que está aqui, sabe todos os seus problemas. E se Ele está permitindo você passar por isso, é porque Ele sabe que você tem estrutura. Ele quer te moldar, assim como José. Perceba que José, ele passou pelo propósito e ele não reclamou. Pelo menos eu não li aqui na Bíblia em nenhum momento ele murmurando. Isso faz todo sentido, porque quando você está diante de um propósito de Deus e você começa a murmurar, você não dá espaço para aprender a lição. Você dá espaço para pensar em outras coisas. E José foi diferente. Ele entende aqui, ele fala isso no verso 8. Não foram vocês, meus irmãos, que me mandaram para cá, mas sim Deus. Então é importante, de suma importância, que a gente entenda qual é o nosso propósito. O meu é de pregar. Eu estou no começo do meu ministério, eu gosto de falar, eu pedi isso para Deus nas minhas orações. Senhor, eu quero pregar, não tenho grande conhecimento, mas eu me proponho a ler a palavra de Deus, a estudar. Eu estudei a palavra para estar aqui. Então eu pedi isso para Deus e os convites vêm aparecendo. Olha só, e não é só isso. Eu entendo que o meu propósito não vai se encerrar só na pregação. E eu tenho que começar a entender o seguinte: eu tenho que começar a melhorar o meu comportamento. Eu não posso tratar as pessoas de qualquer jeito. E se amanhã ou depois eu sou um pastor? Eu não posso andar pela rua sendo mal educado, sendo áspero com as pessoas. Você entende como viver o propósito faz todo sentido na hora de perdoar? Faz todo sentido. Então, o perdão é o que precisa ser praticado. E olha só, o verso 11 da mesma passagem diz que ali, José dizendo, verso 11 do 45, ali eu o sustentarei, porque ainda haverá 5 anos de fome. Eu fiquei meditando sobre esse verso e fiquei pensando, é impressionante como a gente olha para algumas famílias, a minha também não é diferente, uma família cheia de problemas, cheia de confusão, cheia de contenda, mas Deus vai lá e levanta um para poder ser a coluna dessa casa. Foi o que aconteceu com José. José foi levantado no meio de vários irmãos, porque a família de Jacó era muito numerosa, para ser a coluna. Veja bem a responsabilidade da gente que está aqui. Vocês que estão aqui, eu que estou aqui. Deus te convida essa noite para você ser a coluna da sua casa. Não é você que está aqui buscando, não é você aqui que está se alimentando da palavra de Deus. Talvez você que esteja aqui, já parou para pensar, tenha sido fruto de alguém que tenha tido paciência com você? Que teve compaixão com você quando a gente dava trabalho? Não é verdade? A gente precisa ser igual, a gente tem que ser a coluna da nossa casa. Às vezes eu chego na casa dos meus pais, não sei se isso vai para o YouTube, depois eles vão olhar lá e puxar o meu pé. Às vezes eu chego na casa do meu pai
eu vejo que eles ficam mais quietinhos, eles estão todos falando, eu chego lá e eles ficam mais quietinhos. Tudo bem, Fábio, e tal, não sei. E eu percebo que eu tenho uma responsabilidade, a gente sente isso, não adianta fugir, a gente sabe. Então Deus nessa noite está chamando cada um de vocês para ser coluna da sua casa. Seja coluna da sua casa, tenha paciência com as pessoas, porque como eu disse, e volto a repetir, quando a gente escorrega, quando a gente pega, quem que está de braços abertos esperando a gente? Deus gasta tempo conosco, por que a gente não pode ser igual? Por que a gente não pode ter paciência? A gente precisa ter, tem que ter, a gente é cristão, cristão tem que ser diferente, cristão não tem que dar trabalho, a gente tem que levar solução para as pessoas. Amém, igreja? E no verso 14, quando José olha para o seu irmão, para o Benjamim, que é o mais novo, e abraça o Benjamim e começa a chorar, e a gente vê que o ato do perdão é concretizado. E José como o pastor Reinaldo falou, ele é um modelo a ser seguido, mas como eu falei, existe um processo. As coisas não acontecem da noite para o dia, mas a partir do momento que você se propõe a fazer e Deus enxerga o desejo do teu coração e começa a trabalhar de forma positiva, porque Deus só tem compromisso com quem tem compromisso com Ele. Não dá para fazer como o próprio pastor falou, ter comprometimento, não é? Ter um espírito de excelência, não dá para fazer as coisas de qualquer jeito. Eu sei que está um pouco fora do tema, mas deixa eu só dar um link aqui. O livro de Esther vai dizer que Esther se preparou por 12 meses para poder se apresentar. Veja só como a preparação na vida do cristão tem que existir. Não dá para fazer as coisas de qualquer jeito, não, porque a gente espera o melhor de Deus, mas dá 20%, 30%, 40%, mas quer 100%. É ou não é? Então precisa se preparar. E José, já está no final, não sei se. E José, como o pastor disse, que é o modelo a ser seguido, a gente entende que no final do verso 14, né, quando ele perdoa os seus irmãos, ele entendeu todo esse processo de que o perdão poderia gerar vida, manter a vida dos seus irmãos, dar livramento para a vida dos irmãos. E eu acredito que esse texto bíblico, principalmente essa parte que eu li que fala onde José está perdoando os seus irmãos, é um convite que Deus faz para nós nessa noite, que a gente se espelhe na vida de José, porque como eu disse, quando a gente lembra da vida de José, de texto de José, a gente sempre sabe que ele foi jogado numa cisterna, que ele foi vendido para o Egito, que ele foi um escravo, mas a gente esquece da parte em que José entendeu todo o processo e no final perdoou seus irmãos. Então Deus nos convida essa noite para que a gente olhe para a vida de José, seja um espelho, como o pastor falou. A palavra não é simplesmente para ser ouvida, ela precisa ser praticada, porque eu acredito que a maior pregação que um cristão faz é de boca calada. Como assim? Sim, de boca calada. A maior pregação que um cristão faz é de boca calada, ou seja, através do seu comportamento. Não adianta você ler a palavra, ela entrar pelos seus ouvidos e sair pelo outro, porque senão é a própria palavra de Deus que cai em descrédito. A gente lê, entende que tem que perdoar, mas sai da porta para fora e faz diferente. Tem um texto bíblico que diz isso, eu não me recordo agora qual é, mas
Tem um certo homem que tem a dívida perdoada e sai caminhando todo feliz. E quando ele encontra o seu devedor, não é? Ele, você que está me devendo, começa a açoitar o rapaz. Mas ele teve a dívida perdoada naquele mesmo momento. Mas ele não teve a capacidade de fazer a mesma coisa. Então o convite de Deus para a nossa vida é essa. A gente precisa aprender. Eu sei que não é fácil. Como eu disse, é um processo, não é da noite para o dia. Às vezes a gente é tão ferido, tão magoado. São tantas coisas que a gente escuta, sobretudo de gente, de pessoas que estão próximas da gente. E a gente fica pensativo, poxa vida. E nessa pandemia eu refleti muito sobre isso. Eu fiquei longe dos meus pais um bom tempo. E às vezes eu ia na casa dos meus pais e ficava irritado, porque eu sou o único evangélico. E eu chego lá, eu vou falar alguma coisa, já vem pedrada. E eu comecei a me irritar, eu falei, eu não quero mais ir lá. Falava para minha esposa, eu não quero mais ir lá. E a pandemia me mostrou completamente o contrário. Jesus falou nitidamente comigo, Fábio, não é isso que eu quero de você. Não. Eu comecei a sentir falta dos meus pais, não vi a hora da quarentena ser flexibilizada para eu poder visitar os meus pais. Então assim, a gente precisa entender que quem perdoa é aquele que paga a conta e não espera receber, não é mesmo? E foi isso que Jesus fez por nós, que é o maior exemplo de perdoador. Jesus nos perdoou sem que ele tivesse culpa alguma. Ele foi preso, pregado no madeiro para perdoar os nossos pecados. E hoje nós somos livres em Cristo Jesus porque ele teve uma postura firme de perdoar, falando, não, eu vou libertar o meu povo. Então, essa é a mensagem, irmãos. Eu sei que eu acabei correndo um pouco, como eu disse, ainda estou aprendendo, mas eu acredito que Deus tenha falado conosco. José, a arte de perdoar, ele é o exemplo para nós olharmos e tentarmos praticar o perdão, porque é através do perdão que a gente vai conseguir libertar a nossa família. Amém? Amém. Vamos orar? Querido Deus e amado Pai, em nome de Jesus nós te agradecemos, Senhor. Nós sabemos que o perdão não é uma tarefa fácil, mas o Senhor tem a capacidade de nos ajudar a perdoarmos os nossos ofensores, Senhor, as nossas pessoas que nos magoam, que nos deixam tristes, que nos machucam. Nos ajude, Senhor, a praticar esse ato que vai trazer libertação, vai trazer preservação da vida, vai estreitar os relacionamentos, vai ajudar os nossos próximos irmãos. Então, em nome de Jesus, eu lhe peço, Senhor, nos ajude a perdoar. Nós estamos dispostos a perdoar os nossos irmãos. Em nome de Jesus, amém.